Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live aqui no nosso Instagram, johnleno.teodoro, e dessa vez o tema é autismo e família. Isso mesmo, a nossa live hoje vai ser com o Guilherme Belagardi, um fisioterapeuta que a gente conhece pelo excelente trabalho que faz e também por ser uma pessoa que tem contribuído muito para a melhora, principalmente das famílias que têm autista, né? O Guilherme, casado com Thaís, é o pai do Benjamin e vai estar dividindo com a gente essa live de hoje. Queria falar um pouquinho dos óleos essenciais da doTERRA, e aqui está o lavanda. Eu sempre gosto muito de usar lavanda porque ele, além de acalmar, ele também combate a ansiedade e melhora a nossa concentração. Daqui a pouquinho a gente vai estar aceitando aqui para conversar sobre autismo e família. Ele que é fisioterapeuta, Guilherme Belagardi, casado aí, como eu já disse, com a Thaís, pai do Benjamin, e a gente vai poder ter um bate-papo muito legal com uma pessoa que realmente me chama muita atenção pelo trabalho que desenvolve como profissional e pelo pai, né, que é a referência que ele é. Já estamos ao vivo, bastante pessoas entrando, então eu convido aí o Guilherme para... Aqui, ó, solicitação. Vamos entrar ao vivo então. O nosso querido amigo Guilherme Belagardi. Vamos lá e vamos falar sobre um tema bastante importante. Inclusive, a minha primeira lei como vereador em 2017, a Lei 3.000/2017, foi sobre o atendimento prioritário aí às pessoas com transtorno do espectro autista. Então, a gente já tem uma ligação com esse tema bastante forte. E ano passado também fui autor de uma lei fazendo com que o laudo em relação ao autismo fosse com validade indeterminada aqui no município, para facilitar, inclusive, aí, os pais e as famílias em relação ao Estado, principalmente nas escolas públicas municipais, e especialmente tentando trazer aí para os pais dos autistas aí uma legislação que pudesse fazer com que melhorasse, especialmente aí a questão da rede municipal de ensino, na questão da matrícula, atenção para conseguir um monitor de inclusão, segundo o professor e etc. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz de receber esse convite de vocês aí. E vamos falar bastante hoje sobre autismo, então. Com certeza. Fico feliz por ter aceitado, né, esse convite. É um tema muito importante. Uma coisa que me chamou muita atenção, uma postagem que tu fez, que o autismo não é o fim do mundo, é o começo de um novo tempo. Inclusive, tu coloca ali um dos maiores desafios de ser autista não é o autismo em si, mas como nós reagimos a ele. Se queremos Sim. mudar vidas, temos que começar a mudança das nossas percepções sobre o autismo. Gui, eu já falei um pouquinho sobre a tua formação, fisioterapeuta, casado com a Thaís, pai do Benjamin, um profissional Isso, referência para todos nós. Mas queria que tu fizesse uma introdução aí, primeiro, por que tu aceitou esse convite e a tua relação com o autismo. certo. Então, como já me apresentou brevemente, sou fisioterapeuta, atuo hoje só com crianças, jovens, adolescentes do transtorno espectro autista. Tenho uma pós-graduação em análise do comportamento, pós-graduação em fisioterapia no autismo. Então, minha vida de trabalho é voltada totalmente para o autismo, né? A minha relação com o autismo se iniciou a partir do nascimento do meu filho, né? Na verdade, o Benjamin, ele nasceu e ao longo do seu desenvolvimento a gente foi reparando algumas coisas, alguns marcos que não estavam acontecendo, né? Alguma alteraçãozinha no desenvolvimento dele, e a gente foi começando a ficar meio preocupado, querendo investigar, e foi aí que o autismo, então, entrou na nossa família, né? Foi a partir do diagnóstico do Benjamin. Aí que, então, iniciou a minha relação com o autismo, né? Aí que eu comecei a... Porque até então, realmente eu não tinha muito conhecimento sobre, muito pouco, na verdade, que é o que acontece com a maioria das famílias, né? Guilherme, qual que foi a tua primeira reação, você e sua esposa, em relação ao mundo do autismo? Quando saiu esse diagnóstico, qual que foi a tua primeira reação? Tu consegue lembrar e dividir com a gente esse sentimento? Então, por desconhecimento, né, por a gente não ter informação nenhuma sobre, no primeiro momento assusta, né?
assim como acontece com a maioria das famílias. Então a gente acabou ficando um pouco assustado, não sabia realmente o que era e o que poderia acontecer. Então, no primeiro momento um susto, foi um susto e a gente ficou bastante preocupado, na verdade, sem saber o que viria pela frente, o que iria acontecer, né? Mas a gente sabe que ao longo do tempo a gente vai estudando, pesquisando, né? A minha formação me facilitou entender algumas coisas a mais, mas a gente sabe que com o tempo, conhecimento, a gente entende melhor a situação e aí o susto e a dor se transformam em alegria e prazer. E o Benjamin tem quantos anos? Fala um pouquinho do Benjamin para que a gente, para as pessoas que estão acompanhando ou vão assistir essa live depois também possam conhecer um pouquinho melhor o nosso amiguinho. O Benjamin é uma figura, ele tem 4 anos, vai fazer 5 em dezembro. Ele recebeu o diagnóstico há mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. A minha esposa vai me corrigir daqui a pouco se eu falar besteira. E ele é uma figura, ele é uma figura. O Benjamin, ele tinha muita dificuldade para se comunicar, então ele não falava, né? Ele não nem sequer apontava o que ele queria. E hoje ele já forma frases, ele já fala, ele já se comunica muito bem. Às vezes ele fala tanto que a gente tem que brincar de silêncio, porque não, eu brinco com a fono dele, que ela ensinou ele a falar e agora ele não parou mais. Agora fala, 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 fala. Mas isso é bom, a gente estava ansioso por esse momento, porque uma das coisas que as famílias atípicas, né, os pais, as mães de crianças autistas sofrem bastante é por indiretamente comparação com as outras crianças, né? Então a gente tinha crianças da mesma idade que o Benjamin perto e eles já falavam, cantavam 0 a 10 em inglês até, e o nosso nada, né? O nosso nada. Isso realmente deixa a gente um pouco triste, preocupado, frustrado, mas hoje, graças a Deus e muita terapia, né? Ele já tá falante, bem falador. Gente, quem não acompanha, tem a oportunidade de acompanhar aí o Instagram do Belagard. Como que é teu Instagram? Pode compartilhar com a É, gente aí? Físio Belegard, @Físio Belegard. Izzy Bellegard. Cara, Isso. sensacional. O conteúdo, o Benjamin, o trabalho que o Guilherme desenvolve. E eu vejo que tem muito amor, cuidado, além dessa nova percepção. Eu acredito que a terapia é importante, Sim. todos esses instrumentos e tudo que a ciência pode contribuir para o desenvolvimento do autista, mas se não tiver o amor e o cuidado que tu prega muito nesse trabalho que tu faz, e pelo menos a gente vê isso pelas redes sociais, que é uma pegada muito forte sua, da sua esposa. Acho que esse é o primeiro passo, né, Gui? Sim, a gente, quando recebe o diagnóstico, tem aquele momento do baque, do susto, até a gente entrar no período de aceitação, é um processo, né? Até a gente aceitar o nosso filho da forma que é e aceitar o autismo, a gente passa por um processo. Cada pessoa tem um tempo para passar esse processo, né? Tem gente que vive anos com seus filhos autistas e sem ainda aceitá-los como eles são. E tem gente que em semanas, dias, horas, já a ficha cai e consegue seguir adiante, né? E esse cuidado, esse amor, essa preocupação que as pessoas vê, assim como você viu, se dá após a aceitação mesmo do diagnóstico da criança, a gente entender a situação e seguir adiante, né? Porque eu costumo falar que a negação do diagnóstico não afeta em nada a nossa vida, afeta a vida da criança, que enquanto a gente não aceita completamente como a gente não consegue proporcionar o melhor desenvolvimento para a criança e também a gente não consegue contemplar as pequenas conquistas que elas vão desenvolvendo. Então, Perfeito. Perfeita essa colocação. Eu acho que isso que a gente começa agora a entrar no novo momento aqui da live, que quais são os caminhos, né? Porque a família, ela precisa ter um suporte, eu acredito. E eu vejo que a tua família é uma família que tem princípios cristãos, então eu acredito que
essa comunhão com Deus, nessa questão espiritual, ajuda muito a ter tranquilidade também. Mas qual é o Sim. caminho a ser percorrido? Porque a gente vê muitos profissionais falando da questão da rotina, da questão do tratamento, Uhum. na questão na escola do acompanhamento, de ter o monitor de inclusão. A gente Isso. vê hoje assim, a oportunidade também de serviços públicos que possam atender essa demanda com acompanhamento, porque o tratamento ele é para sempre, né? Sim. Então, qual que é o caminho a ser percorrido? A gente já percebeu, então, que o primeiro passo é amor, ter cuidado e ter uma nova percepção em relação a isso. Mas qual que é a Uhum. rotina do Benjamin? Qual que foram os caminhos que vocês encontraram e que tu acredita que compartilhando isso tu pode ajudar aí os pais que É. têm essa mesma situação em casa? Uhum. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a desconfiança dos pais. Pai, a mãe ou aquele que fica mais tempo com a criança, né? Por exemplo, a avó, Sim, o tio, alguém que está cuidando. Se alguma pessoa que cuida dessa criança fala que está vendo alguma coisa diferente, a gente tem que levar em consideração. Porque o que acontece, John? Às vezes as pessoas falam, ah, ele não tá falando. Ah, mas é porque ele é preguiçoso. Não, não, tá estranho. Não, cada um tem seu tempo. Ah, ele não faz isso, ou ele não faz aquilo, ele não me olha quando eu chamo. Ah, mas é porque ele é malandro. Não, se chamou a atenção de quem cuida dessa criança, é o primeiro passo. Investigar o que está acontecendo. O, o diagnóstico do autismo, ele é feito em algumas etapas, né? Ele precisa de uma avaliação de um neuropediatra, né? Ele precisa de uma avaliação de uma equipe multi e depois dessas avaliações, dos relatórios, dos testes feitos, chega-se ao resultado e aí a gente diz é autista, não é autista, que grau, que nível de suporte, né? Hoje não fala mais grau, leve, moderado, severo, é nível de suporte. Então, nível um, nível 2 ou nível 3. Só que para chegar até lá são várias consultas, várias avaliações. Não existe exame, sabe? Não, tu não vai fazer um exame de sangue para chegar no diagnóstico, não vai fazer um entendi. raio-x, uma ressonância. São testes clínicos, são avaliação. O médico tem que ter uma boa percepção, uma psicóloga comportamental, uma fono, uma terapeuta ocupacional, né? Um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, psicopedagogo, são todos os profissionais que acompanham o Benjamin, né? E são todos que avaliaram ele um dia. Então, além do neuropediatra, tem toda essa turma aí que precisa passar pela criança. Então, o caminho é esse. Desconfiança de alguém, tem alguma coisa estranha, médico, pediatra, né? Se a gente for falar de rede pública, primeiro pediatra, o pediatra encaminha para o especialista neuropediatra. Ou se a pessoa tem, né, acesso ao serviço privado, diretamente no neuropediatra já é possível iniciar esse diagnóstico. Perfeito. Eu tenho batalhado muito aqui na rede municipal de ensino, tanto para a melhoria do atendimento dos autistas e também para monitores de inclusão na rede municipal de Isso. ensino, por Uhum. entender que isso além de ser um direito, É um direito, né? contribui muito para o Estabelecido por lei. desenvolvimento, né? Contribui Isso, muito. isso. Qual que é a O, tua percepção em relação a isso? a criança autista, ela, como tu mesmo mencionou, é um direito dela ter um monitor, né, na escola. Não necessariamente ela vai precisar, todos os autistas vão precisar, mas aqueles que precisam e estabelecido por médico, pela equipe multi, né, que é necessário, faz total diferença. Faz total diferença. É imprescindível que tenha esse monitor. Realmente é uma demanda, é uma profissão difícil de encontrar. Às vezes é difícil de ter um monitor para cada, né, autista ou deficiente intelectual, deficiente físico dentro das salas de aulas. Mas por conta da questão da concentração, dos comportamentos, né, de tudo que envolve ali a questão da sala de aula, né, muitas crianças não toleram a presença de outras crianças. E aquilo irrita, aquilo incomoda, aquilo sobrecarrega elas sensorialmente, que não permite com que elas prestem atenção na aula. Então, ter alguém
da confiança da criança, que entenda sobre autismo, que conheça sobre comportamento humano e que possa auxiliar nesse processo, vai facilitar na aprendizagem. Então, a gente diminui o risco de evasão escolar, a gente diminui o risco de ficar passando de ano sem aprender nada, só porque tem um laudo, vai passando, vai passando, vai passando, e a criança, no final das contas, não aprende nada. Então, o monitor, sim, faz toda a diferença. E eu moro em Itajaí, né? E eu vejo as queixas e as reclamações das famílias daqui. E é um problema, eu acho que geral, né? Essa questão de conseguir um monitor para a escola é bem complicado mesmo. A gente está num desafio, e quanto sociedade, pós-pandemia, a questão da educação, ou seja, a rede municipal de ensino já está com um déficit muito grande. E aí tem mais essa situação que merece atenção das nossas autoridades, principalmente os gestores públicos na área da educação e da saúde, para ter política pública, né? Ter política pública direcionada aí, especialmente para as famílias que precisam desse suporte. O Alec Costa está botando ali, explica onde devemos ir quando temos uma desconfiança em casa que o nosso filho pode ser autista. Tu já falou, mas seria legal tu dar uma É, reforçada aí. é aquilo ali que eu tinha comentado. Desconfiou, se tem acesso à rede privada de serviço de saúde, direto com o neuropediatra. Neuropediatra, né, até o próprio pediatra da criança vai poder fazer esse encaminhamento, né? Ele não vai poder fazer a avaliação em si, mas o encaminhamento para um neuro investigar melhor, sim. Ou pelo serviço público, a unidade básica, né? O famoso postinho, e passa pelo pediatra, e o pediatra então vai fazer os encaminhamentos necessários. Mas lembrando que não é uma única consulta, né? Óbvio que o médico ele vai pedir ajuda de mais profissionais, né? Que é a equipe multi que eu falei ali, psicólogo, fono, TO, psicopedagogo, físio, todo mundo. Mas precisa de um acompanhamento de algumas vezes, algumas avaliações a serem feitas. Não é também um processo muito rápido, assim. Não é chegou, avaliou, é isso e tchau. Precisa de Ou uma seja, avaliação bem criteriosa. demora para Ele fechar o precisa de diagnóstico, uma né? avaliação bem criteriosa, assim. Na rotina da clínica onde eu trabalho, as crianças passam por uma avaliação ali de 1, 2 semanas, 10, 15 dias, sendo avaliadas diretamente, para daí se chegar numa conclusão, para poder conversar com o médico e aí sim fechar um diagnóstico. Beleza. A Patrícia coloca aqui, Gui, as salas e aí em cada escola já ajudaria? Ajudaria, né? Com certeza. Ajudaria, sim. Mas é uma Essa é coisa. uma parte, né, que o poder público precisa É, se conscientizar, né? isso, é bem isso que eu ia falar. Uma questão de um sistema todo cooperar para que isso funcione. A Gelsi coloca aqui, parabéns, pois esse é um assunto muito importante. Obrigado por estar acompanhando. A Patrícia também coloca aqui que pelo SUS tem que ter paciência para aguardar a fila. Enfim, a gente sabe que é É a um questão da desafio. demanda, né? É uma Demanda, demanda né? muito grande, né? Eu tive acesso há pouco tempo sobre a fila de espera para avaliações de crianças autistas aqui, né? Para tratamentos também, aqui em Itajaí. Então, a gente tem mais de 600 crianças na fila. Uma espera de mais ou menos 18 a 24 meses, né? É, Realmente é em muita Camboriú também. gente. Camboriú também, eu acredito que a maioria dos municípios enfrenta esse desafio. Obrigado, Lorena, Geral, também. isso é geral. Lorena dando parabéns para nós. Valeu, Lorena. Qual que é a rotina hoje do Benjamin? O que melhorou na rotina dele? O que vocês fizeram de diferente para conseguir esse desenvolvimento tão legal que o Benjamin tem? Então, para uma criança autista se desenvolver, ela precisa de rotina, tá? Ela precisa de... Muita gente não gosta, né, de viver na rotina, fazer sempre as mesmas coisas. Para o autista, isso não, e é isso que funciona. Então, o Benjamin acorda praticamente todo dia no mesmo horário, faz o mesmo caminho, escovar os dentes, trocar de roupa, terapia. Ele faz terapia todos os dias pela manhã, são 3 horas por dia, né? 15 horas semanais. Volta da terapia, almoço ali entre 11h40 meio-dia. Se passar de meio-dia ele não come mais, não almoça, esquece, pode estar com fome, não vai comer.
porque a rotina dele é comer naquele horário. Escola, volta da escola, brinca, banho e dormir. Todo dia é isso que acontece. Quando foge da rotina, quando algo acontece fora do programado, aí tudo muda. Não vai almoçar, não vai bem para a escola, na escola não come, volta para casa estressado, dorme mal e aí vira um ciclo. Então, já até reprogramar e refazer a rotina é um pouco cansativo, assim, a gente precisa estar bem em cima. Então, toda criança autista, não toda, né? Dizer toda é muito forte, mas a maioria das crianças precisam de rotina. Inclusive, rotina de caminho, tá? Eu tenho crianças que, se o pai muda a rua que ele vira para ir para terapia, se ele muda o trecho, se tem uma obra na rua e ele precisa fazer outro caminho, a criança pode ter uma crise dentro do carro, só pelo fato de ter mudado a rotina do caminho. Então, para o autista, a rotina é muito importante. Seguir sempre os mesmos passos, porque eles precisam de previsibilidade, eles precisam saber o que vai acontecer. E a gente só sabe o que vai acontecer quando aquilo se repete constantemente, né? Então, isso E é a rotina do dentro, Benjamin, é basicamente essa. dentro dessa rotina, tem espaço para levar ele no shopping, ir na igreja? Como é que funciona essa dinâmica Então, de vocês? é engraçado que o shopping ele foi abortado aqui da família por um período, sabe? A gente não ia em shoppings, porque era um local que desregulava muito ele, né? O Benjamin não tem muito problema com som e luz, mas quando em ambientes com muitas pessoas, assim, ele fica um pouco incomodado. E ele tinha um problema muito sério com o elevador. Então a gente tava, provavelmente alguém já nos viu de carrinho de bebê subindo a escada rolante ou a escada normal, porque ele não entrava em elevador. Ele começava a chorar, entrava, né, desregulava e tinha uma crise por conta do elevador. Mas hoje, depois de muito treino, muita terapia, a gente não, é engraçado uma história que eu vou contar, que a gente foi pro shopping uma vez e a gente ficou o tempo necessário para ter que pagar o estacionamento. Deu uns 16, 17 minutos e a gente saiu, porque ele já se desregulou, ele queria ficar subindo e descendo a escada rolante, e daí a gente precisava correr, fazer alguma coisa e não deu certo. Deu ruim, a gente teve que vir embora. Mas hoje ele consegue, né? A questão da igreja também é tranquilo para ele, ele está bem adaptado, mas tudo é treino, sabe? Foi muito treino. A gente entrava na igreja, ficava 10, 15 minutos, saía da igreja, depois voltava, depois saía, e assim vai treinando até ele conseguir permanecer, né, 1 hora e meia, 2 horas que for necessário lá dentro. A Patrícia coloca que as terapias são muito importantes, justamente por isso eles aprendem habilidades, muito legal. A Vera também aqui, sim, verdade, confirmando aquilo que a gente está falando. A Patrícia, meu filho tem 7 anos e é dentro do espectro. Acredito que isso aí é um próximo legal, Patrícia. A gente vai falar agora com o Guilherme sobre isso mesmo. O suporte que as famílias têm, como é que funciona? Onde é que vocês encontraram o suporte, Gui? Depois a gente fala aqui. A Então, Vera, obrigado, Vera, por ter participado. O Alex, parabéns pelo assunto. John, pelo SUS é muito complicado, o particular é bem caro, é complicado, é normal dos pais participar primeiro de uma consulta com o neuropediatra sem a criança. Eu acho que não tem a é, necessidade, né? Vai ter um momento com a criança e depois vai ter um momento só vai com. ser dois trabalhos, né? Tu pode até ir É, só o pai e a mãe, mas o médico precisa ver a criança, né? Não isso. tem como. O Luiz colocou aqui até É, que ponto o TA é hereditário. Então tá, já tem dois assuntos aí para te falar. A questão da ser hereditário ou não e a questão do aham. suporte para a família. Tá, qual que tu quer que eu comece? Fala aí. Manda bala aí, Gui. Tá Tá, contigo a bola. vamos ver da questão da hereditariedade ali. Então, o autismo ele é prioritariamente de causas genéticas, tá? A maioria dos casos são de origem genética. Ser de origem genética não quer dizer ser hereditário, né? São coisas diferentes. Causas genéticas são alterações nos genes, e hoje as pesquisas já mostram que tem alterações em mais de 1.000 genes, então por isso que é espectro, é uma possibilidade enorme de causas, né, dentro dessa área genética. Hereditariedade tem ligação sim, porque normalmente os pais ou familiares próximos apresentam
traços e características muito parecidas ou muito que batem Semelhantes. bastante com o autismo, isso. Então, tem relação sim, mas hoje o que né, as pesquisas apontam é de 98%, se não me engano, 97%, alguma coisa assim, de origem genética. É uma alteração genética na fase do desenvolvimento lá embrionário ainda da criança, que vai acarretar nessa alteração neurofuncional, né? E por conta disso, com certeza, né, grande maioria dos pais, pai ou mãe, tem algum traço, tem alguma ligação com o autismo, sim. É porque antigamente o diagnóstico era muito difícil de ser feito, então muitos pais, muitos avós são autistas e não receberam esse diagnóstico e foram se desenvolvendo ao longo da sua vida por conta da necessidade, né? E daí, então, não receberam diagnóstico, mas a carga genética eles carregam. E aí vão só repassando ao longo das gerações. Muito interessante, eu quero aproveitar, compartilhar contigo uma experiência que eu tive há um ano atrás. Eu fui convidado para conhecer uma família em relação a uma criança autista que precisava do suporte do poder público. Naquele momento era uma denúncia de negligência do poder público. Eu, lá como vereador, prontamente me coloquei à disposição para acompanhar essa situação. Não fui sozinho, né? Levei na época uma amiga que é assistente social, na época fazia parte, inclusive, do quadro do poder público. E a gente percebeu facilmente, assim que a gente entrou, que o pai também era autista. Só que justamente na geração dele não tinha o diagnóstico, não tinha um tratamento, a família não tinha a percepção do que era, e ele tocou a vida dele, com as dificuldades Uhum. dele, recebendo muitas vezes um rótulo, né, de como ser uma pessoa fechada, uma pessoa de pouca Isso. conversa, uma pessoa Pouco que estranho. pouco estranho, né? E ele se desenvolveu como ser humano, inclusive é gerente de um supermercado. Só Sim, que hoje a gente percebe que de um tempo para cá, não só a sociedade, a ciência, mas a gente tem as informações necessárias para poder ter essa contribuição, principalmente na questão do desenvolvimento do autista. Então, isso é um ponto sim, muito positivo. Ao mesmo tempo que a gente se assusta pelo volume muito grande de casos de autismo, por exemplo, a gente vê escolas, é difícil uma sala de aula não ter um autista. A gente também sim, percebe que procurar um profissional para fechar o diagnóstico também tem que ter muito cuidado, porque você não pode, o primeiro diagnóstico, já tomar aquilo como verdade. É um processo demorado, você precisa realmente se dedicar na questão perspectiva, acompanhar o seu filho, a sua filha, de um modo intenso e sim, prestando atenção muitas vezes no detalhe, para também não colocar um peso maior do que aquilo que você entende, porque o primeiro momento de um pai para uma mãe ó, que eu vou fazer agora, né? Eu vejo quando a minha filha, por exemplo, tem algum desafio pela frente, a gente quer estar junto, às vezes quer tomar o lugar dela, mas não, aquilo é próprio dela, ela precisa também se desenvolver a partir da sua sim. própria experiência. Então, eu quero deixar essa contribuição porque eu acompanhei mesmo um caso assim, a pedido, inclusive, de ser um vereador atuante, também a gente acaba se envolvendo nessas questões e não tem como não sentir, não experimentar e não compartilhar também aqui nessa live essa situação. Uma questão do volume de diagnóstico que tu falou ali, a gente tem uma pesquisa que mostra que uma em cada 44 crianças está dentro do transtorno de espectro autista. E recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos saiu em uma a cada 30 ou 33, eu não lembro exatamente o número. Então é praticamente uma em cada sala de aula, né? É um número bem grande, é um número bem grande e realmente demanda de muitos profissionais que hoje estão em falta, né? Tem mais essa Então, ainda, né? Daria uma tem, live só para falar em relação dos profissionais, né? é uma coisa que envolve outra e puxa outra, então fica bem complicado mesmo. A outra pergunta, o que que era?
que eu já não O lembro suporte mais. da família. Ô, Guilherme, antes de Ah, passar sim. para ti, eu quero dar uma boa noite aqui para a Daiane. Boa noite, parabéns por abordar o assunto, legal. O pessoal da POC também, que é uma associação aqui, entrou, está ao vivo com a gente. A Letícia, a Jaque, já falei aqui da POC. Muito legal mesmo. Vamos falar então da questão do suporte para a família. Até agora a gente falou, né, da questão do autista, mas e a família? Onde é que ela acha suporte? Então, normalmente, né? Normalmente não, mas o que deveria ser é a família ter o suporte aonde essa criança recebe a terapia, né? Eu vou dar um exemplo nosso lá da clínica onde eu trabalho. As famílias passam por capacitação com a nossa psicóloga chefe, né? Ela quem faz as avaliações e toda a questão de orientação familiar. Do básico, desde meu filho chorou, o que que eu faço? Meu filho não quer tomar banho, o que que eu faço? Todas essas orientações, do básico ao mais complicado, né? Meu filho se bate, o que que eu faço? Então, é uma capacitação familiar. E nessa capacitação entra todo mundo que tem contato com a criança. Deveria entrar. Normalmente vai pai e mãe, né? Mas deveria entrar todo mundo que tem contato com a criança para todo mundo falar a mesma língua. Mas mesmo assim é uma coisa difícil de se acontecer. São poucos estabelecimentos que promovem isso. E um meio, né, tendo essa demanda, um meio que a gente desenvolveu aqui em Itajaí, através da igreja a qual nós pertencemos, é o Ministério Acolher, que é um ministério da nossa igreja que trabalha com famílias atípicas, né? Promovendo o acolhimento e a inclusão dessas famílias na igreja, facilitando esse processo de inclusão, mas também trazendo conhecimento e capacitação através de informação para as famílias. Então, tem muita família lá que ainda não recebeu completamente o diagnóstico, está na fase de avaliação, ou que acabou de receber, mas não tem, Mas já está está na sendo fila, não acolhida. tem plano de saúde. A gente já inicia essa capacitação, essa orientação, essa preparação dessa família, para eles também já irem realizando algumas coisas com essas crianças em casa, né? Porque, assim, uma criança autista que não realiza terapia, ela não é que ela não desenvolve, ela regride, tá? Ela vai deixar é muito complicado, de inserir essa criança depois na sociedade. Então, a gente tem um espaço disponível no último sábado de todos os meses, no auditório da nossa igreja, a gente realiza esse evento sempre com algum profissional da É área, trazendo gratuito? algum gratuito, gratuito. A Gente que gente está traz um. acompanhando aqui a live, vocês podem acessar, seguir o Guilherme e podem, inclusive, fazer parte aí, procurar ele. Esse é o propósito da nossa live, né? Dar oportunidades para as pessoas conhecerem os trabalhos. Quero agradecer aqui o ex-prefeito Balneário Camboriú, que entrou na live, Edson Periquito, o Johnny e Rafa Camargo, Ministério Maravilhoso. A Daiane aqui é muito preocupante, as crianças sem suporte, famílias sem colapso, é desesperador, atendendo de 3 a 2 famílias por dia. A POC também procura fazer esse trabalho. Precisamos desse suporte aqui em Camboriú, juntamente com o Olhar para o Cuidador. Exatamente, eu acredito, e é isso que eu penso. A gente, quando faz uma live, a gente tem que entregar um conteúdo que possa ser um diferencial também na vida das pessoas, seja uma informação, seja uma alternativa, e eu acredito muito, Gui, que esse ministério vai ser muito importante para as famílias que escolherem, né, ir lá participar, ainda mais sendo gratuito, porque Sim. o suporte para a família, eu acho que é 50% do tratamento do autista, né? Porque Ou não mais adianta até, né? deixar só na mão dos profissionais se a família não fazer a Sim, sua parte. sim. E daí eu queria lembrar que, por mais que esse trabalho seja realizado dentro de uma igreja, ele não necessariamente é para pessoas pertencentes à nossa religião, né? Nosso ministério é aberto a qualquer pessoa, Qual que é a qualquer igreja? um que se interesse. É na igreja Reviver, aqui em Itajaí. Reviver, Itajaí. Isso. Eu já tive num Então, culto lá, muito, muito legal. É bem grande o espaço lá. é bem grande. E então, imagina, nós temos celebrações que dão 2.000 pessoas. Tu imagina botar uma criança autista lá dentro. Realmente é complicado. Um Sim. som alto, luz, muita gente, muito cheiro, muita textura.
Então a gente trabalha nesse sentido de facilitar que as pessoas tenham acesso aos locais, né, da sociedade, shopping, igreja também. E como o nosso evento é sábado de manhã lá no auditório, é aberto a todos. Todos podem ir, é Legal. gratuito. Tem um testemunho aqui, ó, Johnny Rafa de novo. Eu não tinha diagnóstico ainda. É o projeto Acolher que me preparou. Quando eu retornei ao médico e recebi o diagnóstico, foi muito mais tranquilo. A Patrícia, isso é uma realidade gritante de muitas famílias, pelo valor do acompanhamento. A questão aí do suporte para a família também é uma questão bastante importante, né, Gui? É, o tratamento do autismo é uma coisa cara. Sim, é uma coisa cara. E, infelizmente, virou um mercado bem lucrativo, né, para as empresas. Então, as empresas não tão sérias vão realmente querer visar o lucro e não a qualidade de vida das pessoas, né? Nós estamos indo A para a gente reta final, ô Gui. Daqui a pouquinho já fala. é 1 hora. Eu queria Uhum. que tu terminasse essa parte do suporte das famílias e depois falasse um pouquinho do teu trabalho na área do autismo, para o pessoal conhecer Tá. também aí a tua atividade profissional. Uhum. Só finalizando a questão da família, o que a gente sempre orienta é que as famílias não esmoreçam, né? Não desanimem, não deixem de buscar o que é seu de direito. Então, essa live é um meio das pessoas terem conhecimento daquilo que elas têm direito de acessar e correr atrás, então, do que é seu. A gente não pode deixar o tempo passar e a criança, então, perder a chance de se desenvolver. Porque aí, falando em questão de fisiologia, a gente tem uma janela de tempo muito boa para propiciar o desenvolvimento da criança, que quando a gente perde esse tempo, o trabalho fica bem mais difícil, né? Bem mais cansativo e demorado, né? Mas, enfim, isso é outro assunto já. Referente ao meu trabalho, eu sou, como eu disse, fisioterapeuta, então eu trabalho com intervenção motora, basicamente, com as crianças do espectro autista, né? Em torno de até 80% das crianças autistas têm alguma alteração no desenvolvimento motor, né? Mais de 60% das crianças desenvolvem uma hipotonia, que é aquele músculo mais molinho, não tem tanta força, tanta reação muscular assim, a gente precisa trabalhar isso. Alterações posturais, coordenação motora, tanto da ampla quanto a fina, equilíbrio, propriocepção, noção de espaço, percepção de profundidade. São vários fatores que a gente trabalha num atendimento de fisioterapia com as crianças autistas, né? Eu mudei drasticamente a minha carreira, né? Porque eu era voltado apenas para ombro e joelho, era a única coisa que eu fazia da minha vida. E depois do Benjamin, as coisas mudaram muito mesmo. E eu achava que eu era feliz, mas hoje eu vejo que eu estava errado. Então eu estou muito feliz atuando nessa área, é Além da muito fisioterapia, tem gratificante. especialização, Gui? Então, toda pessoa que vai trabalhar, né, todo profissional da área de saúde que vai trabalhar com autismo precisa entender sobre análise do comportamento aplicado. Então eu fui atrás disso, fiz alguns cursos e tenho a pós-graduação hoje, né, na análise do comportamento que é necessário. Para isso é qualquer profissional, fono, psicólogo, qualquer profissional. E a pós-graduação específica de fisioterapia no autismo, né, que daí dá um direcionamento bem particular para essas questões motoras e do desenvolvimento da criança. Mas precisa realmente estudar muito, estudar bastante, porque pesquisas estão saindo agora, são assuntos pesquisados recentemente, então não é um assunto já, né, sabido de muitos tempos, assim, igual lesões de joelho, por exemplo, que era o que eu atendia. Então eram coisas que já estavam definidas há muitos anos, né, já haviam protocolos prontos. Então na questão do autismo é tudo bastante novo, que a gente precisa correr atrás, precisa estudar. A família que quer procurar, a família que quer procurar o Guilherme para
para poder conhecer o teu trabalho, fazer uma consulta? Como é que faz? Então, o meu Instagram é aberto, né? E eu tenho o link do meu WhatsApp ali na bio. É só clicar ali e me mandar uma mensagem que a gente já consegue conversar. Tem o Instagram da minha esposa, que ela fala muito mais do que eu até sobre Então, autismo. então, então vamos divulgar ela aqui. É a Thaís, Tá. Thaís é isso? Marcaneira, ela comentou ali, isso aí. Isso, ó. Ela acabou de comentar aqui. As famílias podem buscar Segue muita ela que ela é bem mais informação. blogueira. É. As famílias podem buscar muita informação na internet e ser uma excelente coterapeuta para seus filhos. Existem páginas excelentes que nos ajudam a ensinar habilidades de vida diária para o autista. Gente, vamos seguir a Thaís aí. Vamos seguir ela aí. Também aqui, quem mandou Segue. mais? Boa noite, Jolendo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Luizinho. Que mais, que mais? Deixa eu ver se tem mais algum comentário, aproveitar. Como é importante a tríade funcionar: casa, escola, terapia. É isso aí, né, Guilherme? É isso aí. Ela Cara, falasse no início da rotina. e, se isso aí não funcionar, aí o negócio fica feio, tá? A gente precisa ter tudo bem alinhado e todo mundo conversando na mesma língua. Por isso da questão também que a gente falou ali no começo dos monitores terem um mínimo de conhecimento, né, sobre autismo e sobre como se comportar frente a alguns acontecimentos das crianças autistas. Então, a escola precisa estar dentro daquilo que a clínica, né, os profissionais da clínica estabeleceram como o mais adequado para aquele momento e a família confirmar isso em casa. Porque não adianta eu dizer A escola dizer A e em casa estão falando B. Né? Normalmente o B é o melhor, mais fácil, que dá menos trabalho para a criança e a criança vai aceitar isso e aí na clínica e na escola nada funciona. Verdade. Então, precisa que esses três se falem, conversem a mesma língua e realizem as mesmas condutas. Uma coisa que tu falou que me chamou a atenção, sei que a gente já está chegando na hora de encerrar, mas é a questão que, como tem nível, né, de suporte, é difícil até pensar em questão de protocolo, né? Caiu, acho que ele caiu. Então cada atendimento passa a ser um atendimento novo, um desafio novo, tanto para o profissional como para a criança também, que ela precisa se adaptar a esse profissional. O Guilherme, eu acho que acabou saindo. O que aconteceu aqui? Legal, a Daiane está conversando aqui. Infelizmente, aqui em Camboriú não temos. Realmente tem que ser uma luta da sociedade, uma agenda de cidade, a questão dos direitos dos autistas, da pessoa com deficiência, da pessoa com síndrome do transtorno do aspecto autista. A gente precisa entender que as famílias precisam de suporte, que a legislação existe, mas ela tem que ser cumprida pelo poder público. A gente tem bastante desafios quanto sociedade, também desafios em relação ao poder público dessa contribuição. Para as famílias, aquilo que me chamou bastante atenção, especialmente por isso que eu fiz questão de convidar aí o Belegardi, é justamente que a gente tem que ter uma nova percepção sobre o autismo, né? Um caminho para seguir com amor, com cuidado, é uma dedicação acima da média, tem que ter um suporte, mas tem que seguir também as orientações dos profissionais. A Thaís coloca aqui, os municípios deveriam fornecer capacitações para os professores da rede pública. Perfeito, concordo. Totalmente com esse pedido aí da Thaís, que é uma visão de uma política pública continuada, constante, que foca na capacitação aí dos profissionais, não só da rede municipal de ensino, né, mas principalmente os profissionais da saúde também, ambos estão direcionados aí a acompanhar os autistas, seja ele na escola, seja aquele que busca o tratamento através da rede pública da saúde. A Patrícia coloca aqui, acredito em protocolos para intervenções, por isso acho importante a capacitação para as famílias. Perfeito. A gente precisa mesmo ter um conjunto de profissionais para depois do diagnóstico ter certinho qual vai ser a construção, né, desse tratamento, de como vai funcionar.
Então, tudo isso daí é bastante importante, porque faz com que a família também, além de ter o suporte, ela entenda também a sua participação e qual o caminho que eles vão chegar em relação a escolhas que vão fazer quanto família no tratamento do, do filho, da filha autista. Né? Acredito que em protocolos para intervenções, por isso acho importante a capacitação. Podemos fechar, eu sei que tu deu uma saidinha rapidinho, mas já Oh, voltou. travou tudo aqui, deu Travou pau no tudo aqui, negócio. mas está de volta. Não, eu já fiquei aqui respondendo, bastante pessoas participando. Vamos fechar então essa live. E falar um pouquinho aqui para fechar, a Patrícia colocou, ela acredita em protocolos. Quais são os principais protocolos? Tem protocolo? Eu acredito que cada autista é um trabalho novo, bastante Sim, individualizado, exige um desafio próprio daquela criança, daquele autista em si, mas existe alguns parâmetros, né, para seguir o tratamento. é, é muito engraçado, porque se vocês forem passar um dia na clínica, vocês vão ver 40, 50 crianças, uma diferente da outra. Então, não tem como eu estabelecer uma receita de bolo, um passo a passo que vai funcionar para todos. Realmente não tem como. A gente tem princípios científicos, digamos assim, a se seguir, né? A gente tem o que se fazer em tal situação, o que se fazer em tal situação, mas uma coisa pode não se aplicar a outra criança que às vezes tem o mesmo nível de suporte, as mesmas atrasos de desenvolvimento, mas o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para outro. Então, eu particularmente não gosto muito de protocolos. Eu acho que engessa um pouco a questão do terapeuta. Protocolo é bom para seguir como um norte apenas, mas não. Cada pessoa é individual, né? Cada pessoa é uma pessoa. É, aquela questão da dor lombar. Ninguém tem a mesma dor lombar. Né? Existe mais de 200, 300 tipos de dor lombar, então cada um vai necessitar de um tipo específico de terapia, um tipo específico de tratamento. Então, por isso que é bem individualizado a terapia, bem individualizado o tratamento de cada um. E daí ela falou, eu acho importante a capacitação das famílias, né? Isso realmente Perfeito. a gente já falou ali, mas é muito importante. A família precisa realmente ter acesso ao conhecimento, ao que está sendo feito, tanto com o tratamento da criança, para poder aplicar em casa, né? É fundamental. Ô, Guilherme, eu quero aproveitar aqui rapidinho, eu sei que o tempo já estourou, mas, primeiro, o autista não é um doente, né? O que que é Sim, o autismo autismo? não é Para quem está doença. ouvindo pela primeira vez Né? aqui, o que que é o autista? O autismo não é uma doença, né? E não é uma coisa que toma remédio e passa também. O autismo é uma alteração no neurodesenvolvimento da criança. Então, quando está lá dentro da barriga da mãe ainda, na formação neurológica da criança, ali acontece uma alteraçãozinha que vão ocasionar nessa alteração de duas grandes áreas, né? Que é a comunicação social e os comportamentos. Né? É uma síndrome? Não é uma síndrome, é Não, um não é uma síndrome transtorno, doente. isso, transtorno do espectro. Por que espectro? Síndrome por exemplo, já é algo que tem muitos fatores que possam causá-la. Ah, O entendi. espectro são milhares de fatores que possam causá-la. Então é um negócio muito amplo mesmo. Sabe? Tem a Entendi. doença, a síndrome e o espectro. Então eu quero me corrigir, porque às vezes esse conceito não estava bem claro para mim, agora ficou mais claro. Obrigado pela contribuição. Por isso também da dificuldade do diagnóstico, não é uma coisa simples, né? E por isso da necessidade da particularidade na terapia, na intervenção com essas crianças. Porque realmente é muito amplo as possibilidades, tanto de diagnóstico quanto de terapia no autismo. Perfeito. A Patrícia colocou aqui, eu concordo com ela, quando ela botou aqui, quando eu refiro protocolos de atendimento nas séries em relação à capacitação dos profissionais e famílias, perfeito, concordo também. Sim, sim. A Uhum. Daiane coloca aqui, eu acredito onde uma roda de conversa entre pais para si uma experiência vivida sempre servirá algo para aplicar em tal situação. Famílias têm que se capacitar, terapeutas não vivem 48 horas. Eu acho que ela quis dizer que
terapeuta ele vai ter um momento específico com o filho, mas as famílias estão o tempo Sim. todo ali, né? Sabe uma coisa bem legal que aconteceu ontem, inclusive? A gente teve uma roda de conversa com pais, né? Teve uma roda de conversa com mães e uma com pais. E um dos pais relatou, né? A mãe, ela participa de 10, 15, 20 grupos no WhatsApp sobre autismo. E aí, grupo papai nunca tem, a gente não tem acesso à informação. Então, hoje a gente criou um grupo de pais, né? Tá Que legal. aqui, tem um grupo de pais atípicos, que é um meio, é como se fosse uma roda de conversa online, né? Sim. É difícil para também, todo mundo tá se reunindo sempre, mas é uma roda de conversa online onde a gente troca bastante experiência, Bela né? iniciativa. A gente se conversa bastante, mas tem muito grupo aí de WhatsApp voltado para autismo, tem de conteúdo sério, né? Tem bastante coisa na internet, a gente tem que saber também o que utilizar. Mas as rodas de conversa e troca de experiência são sensacionais. É necessário até, eu diria. Fechou. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito que foi bênção para todas as famílias. Eu estou muito feliz de ter feito essa live contigo. Quero ter a oportunidade daqui a um tempo a gente fazer outra. Quero te parabenizar Sim. pelo trabalho. Quero te parabenizar mesmo. Eu conheço a sua família, conheço seus pais. São pessoas que a gente tem muita admiração, carinho e respeito. És um excelente profissional. As tuas redes sociais são muito legal. Quem nos assistiu aqui, por favor, sigam lá, acompanhem. E quero deixar sempre o nosso gabinete de portas abertas para recebê-lo. Vou seguir ali as orientações da Thaís em fazer, inclusive, as indicações para capacitar os profissionais da rede pública, tanto de ensino como da saúde, buscar aí um suporte para as famílias e também sigam o Isso, Acolher Itajaí. Ela botou ali, né? isso aí. Obrigado, Aham. obrigado. Inclusive, a Considerações gente finais aí. teve, nesse último sábado, a gente teve alguns professores aí de Camboriú que foram Olha até que lá legal. para a gente ter uma conversa. Então, professores tem muito. A gente tem muito pai e muito professor, é o nosso Legal, público, assim. legal. Então, eu fico bem feliz, bem honrado pelo convite de estar aqui conversando. Eu acredito que a gente precisa falar muito ainda sobre esse tema e tem muita coisa para se falar, né? A gente poderia fazer uma live por dia para cada É verdade. tópico, né? Se a gente fosse falar realmente só sobre isso. Mas eu fico bem feliz porque, né, tu abriu um espaço para a gente falar sobre esse tema tão importante e para mim que hoje é a minha vida, né? Então eu fico bem feliz mesmo. Espero que as pessoas tenham aproveitado alguma coisa daquilo que a gente conversou aqui, que possa Com fazer certeza. diferença para alguém e quero dizer que fico à disposição, eu, a minha esposa, a nossa família, a gente fica à disposição para auxiliá-los, não só em questão terapêutica, mas uma conversa, uma ajuda, algum Que apoio, legal. a gente tá disponível sim. Só segue a gente aí que a gente vai se ajudando. Sensacional. A Lu Souza está dando parabéns aí para nós. Gente, muito obrigado por todos que participaram. Muito obrigado de coração. Gui, um abraço. Valeu a todos. Valeu, um abraço.